Oi, minha gente, sejam bem-vindos. Começa agora Melhor Agora, é claro, com você, com a sua família. Está no ar o programa que vai ao ar todos os dias, de segunda a sexta, às 10 da manhã. Por isso, para você que está chegando hoje, pela primeira vez aqui na nossa programação, já sinta-se em casa, pega aquele cafezinho, aquele pãozinho ou aquela bolachinha e senta para assistir o programa de hoje, que está demais. Pessoal, você que ainda não nos segue nas redes sociais, estão convidados, tá bom? Melhor Agora com você, YouTube, Facebook, Instagram, todas as plataformas digitais aí que você vai interagir com os seus amigos, vai interagir com a gente também. É só seguir Melhor Agora com você, tá bom? Vocês estão sentindo falta da pessoinha aqui, né? Que fica sempre do meu ladinho, às vezes me atazanando, às vezes não, né? Pois é, o André teve que assumir alguns compromissos aí, mas deixou um grande abraço para todos vocês. E eu estou aqui juntamente com a Valentina, que já está quase, né, gente? Daqui a pouco eu estou fazendo o programa aqui e estou sentindo alguma coisa acontecer de diferente. E a Valentina está nascendo. Vocês estão acompanhando, né? Cada programa uma barriguinha diferente, um jeitinho diferente, mas graças a Deus que com saúde nós estamos e nós vamos seguindo até onde Deus nos permitir. E aí, você que está na sua casa ou no seu trabalho, aonde você estiver nos acompanhando pela TV ou pelas redes sociais, nós vamos iniciar hoje o nosso programa falando sobre um assunto muito importante e que às vezes as pessoas desconhecem ou se sentem perdidas, não sabem para onde recorrer, ou tem alguma coisa acontecendo aí dentro da sua casa e você pode fazer um diagnóstico precoce. Sim, você pode contribuir e ajudar a vida de alguém, ou dentro da sua casa, ou de alguém que você conheça. Hoje nós vamos receber aqui nos nossos estúdios alguém que eu já estava esperando há muito tempo. E ela chegou, gente. E a conexão é tão grande que hoje nós estamos até falando na mesma linguagem de coloração. Eu já vou me assentar aqui e receber a minha, vou dizer assim, a minha inspiração. Tá, gente? Eu vou fazer a declaração agora. A minha inspiração, a minha referência. Quando se pensa em educação inclusiva, você sempre é a primeira pessoa que vem à memória. E eu falo de você, viu? E falo muito bem. Fico muito feliz. Yara, seja muito bem-vinda. Obrigada. Minha ex-professora, tá, gente? Para quem não sabe. E agora minha orientadora, que tá tendo trabalho com a pessoa aqui, né? Não, mas vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Jéssica. Hoje nós vamos falar sobre autismo. Isso. Né? Muita gente desconhece, de fato. Às vezes tem pessoas dentro da família ou conhece alguém de vista, mas não sabe o que realmente seria o autismo. Isso. Como que você poderia descrever para nós? Então, essa é uma problemática que eu acho que até o leigo já tem observado, né, que nós temos uma incidência maior, né, de casos, né, de crianças, especialmente quando nós estávamos com elas nas escolas, né, porque os professores fazem um papel maravilhoso de fazer a identificação. Às vezes, se não é feito antes, né, pela família, a escola dava essa contribuição importante na identificação e nos primeiros encaminhamentos. Mas o autismo, hoje, a partir de 2013, com o DSM, né, que é o Manual de Diagnóstico de Transtornos, ele passou a ser considerado um transtorno do neurodesenvolvimento. Isso quer dizer que a pessoa tem dificuldades, né? Eu falo pessoa porque às vezes você fala muito criança, né? Criança, autista, mas é lógico que a gente precisa fazer um trabalho direcionado à identificação precoce e essa intervenção precoce é fundamental, né? Fazer todo um trabalho de estimulação. Mas a gente também tem pessoas em todas as idades, né? Eu mesmo agora vou trabalhar com um menino que foi diagnosticado aos 16 anos. Né? Sofreu, ele e a mãe sofreram pra caramba, porque se tratavam de hiperatividade, fazia uso de medicação, né? Mas ele foi para um atendimento psicológico e a psicóloga questionou, né, o diagnóstico de hiperatividade e deu
fez o encaminhamento para o neuro, né? E o neuro acabou fazendo ou dando o diagnóstico de autismo aos 16 anos. Mas esse transtorno do neurodesenvolvimento, ele é baseado num tripé que a gente chama, né? São 3 áreas que são comprometidas nesse desenvolvimento da criança, que dizem respeito à comunicação, né, que é a linguagem, a comunicação, os comportamentos sociais, né? Então ele tem dificuldades no estabelecimento de empatia, de se colocar no lugar do outro, de fazer trocas, né, em brincadeiras. A gente tem relatos na literatura de crianças que têm dificuldade para se afagar no colo, né? De se aninhar no colo. Há relatos de que eles têm uma dificuldade para aceitar esse contato físico, né? Que é uma hipersensibilidade ao contato físico. Tanto que tem uma senhora famosa no mundo, que é a Temple Grandin, que ela é muito inteligente, ela é professora de uma universidade dos Estados Unidos, ela tem uma organização e ela inventou uma máquina do abraço. Isso lá na década de 80, né? Mas para mostrar, para demonstrar essa dificuldade que essas pessoas têm de receber esse contato físico, como nós que gostamos, né, do abraço, e atualmente sentimos tanta falta desse abraço, né? E ele tem interesses, né, diferentes da maioria das pessoas da mesma faixa etária. Então, a gente chama de comportamentos bizarros, né? Interesses estranhos. Mas é um transtorno importante. Hoje, eu posso dizer, a Organização Mundial da Saúde, ela estima que nós vamos ter aí na casa de 70 milhões de pessoas no mundo com algum traço, alguma característica do que a gente chama hoje de transtorno do espectro autista. Por que é transtorno do espectro? Porque existem, como eu sempre falo, não existe nenhuma pessoa igual a outra, também Sim. Não tem nenhum autista igual ao outro, né? Por isso a importância da família estar procurando, né, uma equipe multiprofissional ou profissionais especializados, realizar uma avaliação bastante séria, bastante importante, para que a gente consiga entender o funcionamento peculiar daquela criatura, daquela pessoa, né? Então, 70 milhões de pessoas, né? É muita gente. É muita gente. Né? No Brasil, Jéssica, infelizmente, como infelizmente não acontecem muitas coisas, nessa área também. Tanto que eles cancelaram, né, o censo de 2020 por conta de questões políticas, econômicas, pandemia, né, que é a justificativa, mas seria incluído a primeira vez no censo, né, dados sobre a amostra das pessoas do TEA, né, que é o transtorno do espectro autista. A estimativa, como no Brasil não tem, a estimativa da Organização Mundial da Saúde é que 1% da população teria autismo, ou transtorno do espectro autista. Se você for computar, eles também dizem assim, há 10 anos atrás, nós teríamos aí uma estimativa de 1 para 100. Hoje, eles falam também em 88, a cada 100 nascimentos, um era autista. A cada 88 crianças, uma é autista. Hoje, a estimativa que eles têm feito é que a cada 59 crianças nascidas, uma tem autismo. Né? E o que você acha que veio mudando na sociedade que tem se identificado em grande escala? Bom, primeiro o advento da internet, que eu acho que a pessoa começa a procurar, né, as mídias sociais, de um modo geral, elas têm colocado, vamos dizer assim, em programas, novelas, debates, entrevistas, né? Então, eu acho que a comunicação, a informação, ela tem circulado de forma a propiciar o acesso a qualquer pessoa, né, que tenha uma internet, um celular, um computador, um tablet, ele consegue fazer uma pesquisa, né? Posteriormente, eu vejo que a escola também tem um papel bastante importante,
né? Até porque, hoje, os professores não podem ter só o curso de pedagogia, né? Eles precisam se especializar até para poder desenvolver o plano de carreira, enfim, ascender, né, nisso. E eles estão ficando cada vez mais atentos, que é aquela capacidade que eu sempre falo e falava em sala de aula, né? A importância da observação. Só que a observação pode levar ao conhecimento, ou o conhecimento fazer você melhorar a observação. Porque, dentre as formas de você diagnosticar o autismo, essa observação inicial, tanto da família, né, dos profissionais que a família vai procurar, normalmente, né, o pediatra que encaminha para o neuropediatra, e assim a gente vai passando de profissional em profissional. Mas, às vezes, o profissional da pediatria ou mesmo da neuro, ele precisa de um relatório complementar e, às vezes, a aplicação de algum instrumento que eles são chamados instrumentos ouro, né, para a gente poder fazer a avaliação da criança com autismo. Esses instrumentos, hoje, tem alguns que são da neuropsicologia. Então, hoje, um profissional muito requisitado nessa área é a neuropsicologia, em função da utilização de alguns testes específicos, né? São testes caros, é uma avaliação também que não é feita em 30, 40 minutos, você precisa ir várias sessões, você precisa ter amostras do comportamento, né? E quem não tem a neuropsicologia, às vezes um profissional da psicologia também tem dado muita contribuição para a realização desse diagnóstico complementar, né? Os neuros, em geral, eles pedem, na avaliação psicológica, algum instrumento que consiga avaliar o tamanho do atraso, da dificuldade que a criança tem. Alguns chegam a solicitar a aplicação de testes de inteligência, né? Em relação a testes de inteligência, Jéssica, tem uma estimativa que isso no DSM-4 eram 54% das pessoas com transtornos, eles tinham a comorbidade, né, associado ao déficit cognitivo, em algum grau. Porque o que é o déficit cognitivo? A sua questão intelectual, a sua inteligência. Nós temos instrumentos na psicologia que nos ajudam a fazer uma estimativa um pouco mais precisa do que eu dizer, eu acho que é assim, né? E aí você vai ter diferentes comprometimentos, né? Você tem desde um grau mais profundo, um grau mais moderado. O moderado e o severo e o profundo são considerados os graus graves, né? Que exigem apoio físico, muita estimulação, muita orientação, muito trabalho de profissionais para que ele venha apresentar ou ter ganhos, né, em termos de habilidades. Até essa era uma das perguntas mesmo, quais os tipos, né, de autismo dentro dessa nomenclatura. O DSM-5 hoje, que é um manual de referência para a gente poder fazer a classificação, ele traz 3 tipos: o nível 1, o nível 2 e o nível 3. Né? Só que é diferente da classificação intelectual. Porque a intelectual, por exemplo, se você for trabalhar com o VISC você trabalha com crianças de 6 até 16 anos, 15 anos e 11 meses, 16 anos, e você tem uma classificação de inteligência, ou seja, para ele poder responder, ele tem que ter compreensão, ele tem que ter linguagem, porque os subtestes vão avaliar aspectos do raciocínio, da compreensão, da informação, coisas que a gente aprende no mundo e muito a gente aprende na escola. Né? Agora, então, ele começa lá com a limitrofia, que é uma inteligência que a gente fala, é baseado no QI, né? De mais ou menos 70 a 79.
Acima disso, nós vamos ter o médio inferior, o médio superior e assim por diante. Só que quando você vai falar em deficiência intelectual, você tem da limitrofia para baixo, né? Então, por exemplo, você vai ter um deficiente leve, um QI entre 60 e 69, porque 70 já é limitrofia. Você vai ter um deficiente moderado que vai ter um coeficiente de inteligência entre 45 a 54. O severo e o profundo não respondem a teste. Então, você tem que fazer escalas do desenvolvimento, você tem que aplicar um outro tipo de instrumento para poder fazer a estimativa. Isso é feito com entrevista com a família, observação, e essa observação é dos dados que a família pode nos dar, mas também se a criança frequenta a escola, né, ou tem um cuidador, porque você sabe que nessa loucura, nessa né, loucura. bem, hoje a mãe talvez saiba menos da criança do que quem realmente cuida dela. Convive, né, com a criança. Uma babá, às vezes é a avó. Então, a gente precisa fazer esse levantamento para a gente conseguir também orientar do que é que ela tem que observar, como é que ela tem que fazer, sugerir intervenções. Né? E aí eu estava dizendo que 1/3 de desses 1% da população não são só autistas. Eles são autistas com algum grau, desde o mais leve até no nível superior, né? Também tem inteligência superior, mas em relação a esse 1/3 é de deficiência intelectual, algum grau de comprometimento cognitivo, intelectual mesmo. E por isso, famílias que são acometidas e que têm filhos autistas, elas precisam fazer o diagnóstico o mais precocemente possível. Ela precisa ter profissionais que também a orientem, porque não é só trabalhar com a criança, não né? é Uma só, parte da criança é na escola. E agora a gente está com uma certa dificuldade, porque as escolas não estão funcionando como habitualmente funcionavam, né? Os professores ficaram mais habilitados, são mais capazes de fazer esse diagnóstico, às vezes encaminhar e auxiliar a família. Mas eu vejo assim que hoje a gente tem muitas instituições também que prestam, né, esse serviço, fazem esse trabalho de avaliação. Aqui no município a gente tem um centro municipal para atendimento de crianças com autismo, né, que fazem desde a avaliação até o processo de estimulação e inclusão no contexto escolar, né? Mas eu penso que a facilidade também, Jéssica, é porque a gente tem visto mais casos, os pesquisadores, né, têm desenvolvido instrumentos, a gente tem ficado melhor nessa questão, né, de diagnóstico. A importância da educação no assunto. Traz segurança, acessibilidade para as pessoas. Sem dúvida nenhuma. Não, isso é muito legal. E a partir de que idade ou que momento que é realmente dito como um diagnóstico concreto do autismo? Olha, nos Estados Unidos, a gente tem casos que com 1 ano e 6 meses, 1 ano e 8 meses, já foram diagnosticados e começaram o trabalho de... a gente fala de neuroestimulação. Tem vários nomes, sabe, Jéssica? Mas é um trabalho de desenvolvimento ou de estimulação sensorial dessas crianças, através de jogos, brincadeiras, né? Mas o foco principal é ele manter o olhar, né? Ele controlar os comportamentos descontrolados ou impulsivos que ele apresenta, diminuir a agitação que muitas vezes ele também apresenta, né? Porque são pré-requisitos importantes para quando ele for para onde? Para a escola. Não é só para quando ele for para a escola, é que a escola, no molde que a gente tem, né, a criança tem que permanecer sentada para focar a atenção e desenvolver o aprendizado.
Mas eu diria que nessa questão, eu sempre falei isso para as mães que eu trabalhei, orientando, né? Poxa, seu filho precisa ter um lugar para sentar e comer. Você tem que estabelecer uma rotina. Porque muitas vezes a gente tem aquela mãe que corre atrás da criança com o prato, com a colher, né? Ou dá comida para ele em pé. Bom, isso é um pré-requisito, ele permanecer sentado. Né? A criança precisa ter modelo. Primeiro, familiar. Você sabe que começa família... em casa, sempre. Família é o laboratório de treinamento das habilidades que vão nos preparar para a vida social. Então, se eu quero que o meu filho esteja melhor preparado, eu tenho que compreender que ele tem um transtorno. Mas eu preciso insistir para que ele adquira habilidade, porque ele não vai adquirir igual uma criança, como eu e você. Como é que nós aprendemos? Por repetição. Mas a gente prestava atenção. Né? A gente observou imitando modelos, né? Que a gente teve. Tomar um banho, trocar uma roupa, comer, sentar para comer. Então, isso vai depender muito da família. O que a família espera. Então, por isso que eu digo que, nesse trabalho, é muito importante... atende a criança é mais importante. O pai paga lá as terapias, o plano paga a terapia, fulano leva, né? Mas tem que ter o envolvimento. Porque uma parte são os atendimentos, a estimulação, a sala de aula, né? A psicologia, a piscina, se puder, a ecoterapia, se também quiser, enfim. Né? E eu sempre disse isso em aula. Hoje a gente conta com recursos, sim, mas ainda não são suficientes. Se você for ouvir o Lucelmo Lacerda, que, inclusive, é uma grande referência no Brasil a respeito da questão do autismo, né? Ele tem um filho autista. O doutor Paulo Liberalesco, que é de Curitiba, que é de uma clínica chamada Serena, lá em Curitiba, eles são muito contundentes em dizer: você fazer terapia uma vez por semana com fono, fazer uma vez com a psicóloga, 30 minutos, como os planos de saúde às vezes oferecem, gente, isso é nada. O que a gente tem que brigar na legislação é para os planos de saúde encamparem na verdade, precisa ter política pública, né? Para que eles possam fazer a terapia intensiva. Desde pequeno. É um processo contínuo. Contínuo e intenso. O que é intenso? Acima de 24 horas de atendimento por semana. Então, não é 2 ou 3 vezes. Porque os pais também vão se frustrando. Porque, puxa, eu faço tudo, eu levo nos atendimentos, né? Mas eu não tenho visto um resultado. Porque a carga, e para pagar particularmente falando, Nem tudo muito têm. caro e nem todos têm acesso. Então, hoje, as políticas visam a criação de centros, e aí eu sinto muito em frustrar uma grande maioria, né? Tudo que você lê sobre o autismo, Jéssica, você vai ouvir falar, porque é uma coisa que o público também acho que já ouviu falar, é o ABA. O que é o tal do ABA? Né? ABA é uma sub-área dentro do behaviorismo, que é a terapia comportamental, que é uma área aplicada que desenvolve técnicas, instrumentos de intervenção e que são baseadas, e essa é a grande diferença da maioria das outras abordagens, é baseada em evidências. As evidências que você tem da sua filha, né? Se ela está mais agitada ou não, é o quanto ela chuta, né? O quanto ela se mexe agora, né? A da Sofia que você tem é a linguagem, é o comportamento, são as ações dela durante as interações, não é? Sim. Então, o baseado em evidências, primeiro que é uma ciência, análise de comportamento aplicada, que é o ABA, é uma ciência. Que estuda os princípios do comportamento, meu, seu, ou do comportamento atípico, né? Neurotípico e aquele que foge também do padrão. E ela procura desenvolver
técnicas e habilidades para pais, para professores, para a comunidade do modo geral. Me lembro que o Skinner dizia assim, que para quem é a análise de comportamento? Para todos. Não é só para o psicólogo que escolheu essa abordagem para o seu trabalho. É para todos. Então, quanto mais a sociedade conhecer os princípios que regem e regulam o nosso comportamento, né, mais fácil nós vamos lidar com essas pessoas que são diferentes. Nós somos diferentes. Sim. Cada um tem uma próxima a tipificação. linguagem vai ser daquela pessoa, Isso. daquele indivíduo. Yara, eu vou te interromper só um pouquinho, que nós vamos para o intervalo comercial. É bem rapidinho. Você não sai daí, porque o assunto tá bom demais. Você ainda não matriculou seu filho em um colégio? Então esse é o momento que você estava esperando. Um colégio bilíngue, com programas que buscam desenvolver a liderança das crianças e entendimento comportamental, comprometido com o desenvolvimento do pensamento estratégico e empreendedorismo, além do melhor material educacional do Brasil. Conheça o Colégio Eficaz Eleve, antigo Colégio Evangélico. Venha conhecer um lugar seguro, com aulas presenciais e online, onde o objetivo é potencializar as habilidades e capacidades das crianças, buscando prepará-las para o mercado futuro. Agende sua visita pelo telefone 44 30 46 8600 ou pelo WhatsApp 44 98803 7304. Cake Delivery, fabricação de deliciosas tortas, doces e salgados. Realizamos eventos como casamentos, aniversários, confraternizações, chás, entre outros. Cake Delivery, doces e salgados. Não deixe nenhuma comemoração passar em branco. Aproveite. Entre em contato conosco 44 998 70 8707. Atendemos buffet e comércios em geral. Cake Delivery, doces e salgados. Se a turbina do seu motor está sem potência, venha para Turbinas Canção. Trabalhamos com retífica de turbinas, com balanceamento computadorizado, turbinas novas de várias marcas, remanufaturadas direto da fábrica. Uma equipe pronta e especializada para fornecer o melhor serviço com garantia. Turbinas Canção, Avenida Sinclair Sambate, 7427 em Maringá. Contatos para cotação e solicitação de serviço, ligue 44 30 34 9592 998690720 e 99897 5578. Turbinas Canção, agindo Deus, quem impedirá? David Júnior Barbershop, o lugar dos gigantes, especializado em cortes adultos e infantis. Avenida Brasil, número 2419, Sala 3. Siga nossa página no Facebook e Instagram, @David Júnior Barbershop. Agende seu horário pelo WhatsApp 44 3305 5162 ou pelo aplicativo App Barber. Voltamos, hoje estamos falando um pouquinho, pincelando, né, Yara, sobre o autismo. E você estava falando no bloco anterior sobre o ABA, né, e a importância dessa aproximação da linguagem. E eu gostaria também que você, dentro desse universo, alguém que comece a se identificar com tudo que está sendo dito aqui e vai recorrer a tratamento. Quais os tratamentos que existem? Então, vai dentro dessa linha do ABA. Se você quer alguma coisa que tem comprovação científica, existem estudos que comprovam as técnicas, as intervenções, né? O tratamento mais eficaz, não desmerecendo os outros, mas é pela... como é que eu posso te dizer? Pelo respaldo científico. Existem estudos, e muitos estudos, a respeito de tudo que vai se fazer numa intervenção ABA. Entendeu? Existe todo um planejamento. Começa, logicamente, né, com a avaliação.
a elaboração de um plano individualizado, porque, como eu disse no bloco anterior, não existem 2 autistas iguais. Assim como também não existe para o seu comportamento, no seu contexto, por exemplo, vou citar um exemplo clássico, birra. O jeito que você... Birra é uma classe de comportamento que você faz de um jeito e eu tenho birra, mas eu me comporto de outra maneira. Então, não existe uma única técnica para combater a birra. Eu preciso saber como é a função desse comportamento naquele momento, naquele contexto, com aquelas pessoas, entendeu? Então, o ABA, ele começa, então, com essa avaliação, a montagem desse plano individualizado, né, com a seleção de técnicas dentro da análise de comportamento. Né? Por exemplo, nós vamos trabalhar com a modelagem do comportamento, com a modelação do comportamento, nós vamos trabalhar com a punição. Punir é uma coisa que a gente tem, é um tipo de técnica, mas a gente deve evitar. Mas a gente deve se pautar especialmente no quê? No reforço positivo, né? Que mantém os nossos comportamentos. Né? Então, eu digo que é o ABA. Então, você precisa procurar clínicas, que nem a Unimed hoje já tem um centro para atendimento de autismo, né? Mas existem outras clínicas, enfim, que têm profissionais que tenham cursos dentro dessa formação, que é a terapia ABA. Mas aí precisa ser psicólogo profissional para fazer o ABA? Não, tem ABA para pais. Né? E o trabalho de parceria, Jéssica, ele é fundamental. Eu, na minha experiência, não adianta outro dia alguém me perguntou, eu até falei, tá funcionando com você no atendimento, mas e lá fora está funcionando? Porque é uma clínica que atende a criança é ótima lá com o terapeuta, num ambiente controlado. A verdadeira terapia, ela tem que trabalhar o sujeito, você sabe disso, porque também é psicólogo. A terapia não é boa enquanto você está lá com o psicólogo, é depois que você sai. O desafio é a vida. O desafio é a vida, é a casa, é a rotina, né? A regulação do comportamento, né? Então, isso eu também alerto os pais, sabe? A gente tem que tomar muito cuidado. Porque todo mundo lá faz ABA, a clínica atende e tal. Mas eles estão te chamando, eles estão te orientando, porque você faz parte do processo de construção do repertório de comportamento do seu filho. E você precisa receber orientação. E depois dali é a família que convive, é a sociedade, é os amigos, a escola, tudo. Tudo. É bem isso. E assim, eu falo que hoje você tem... Eu vou elencar alguns tipos de tratamento. Por exemplo, eu acho que no primeiro ano você fez uma prova de observação do Sunrise, que era um menininho autista, né? Que tinha a mãe, que tem um quarto, que tem uma série de estímulos, e ela fazia a estimulação da criança. O Sunrise é um tipo de intervenção em autismo. O Floor Time, que é um tempo no chão com a criança, mas aí, Jéssica, a pessoa precisa ter muita habilidade, porque quem vai guiar as brincadeiras, quem vai dar o start é a criança, né? Então, a diferença desses, né, para o ABA é que o ABA é uma intervenção estruturada, estudada, planejada. Você escolhe o tipo de reforço que você vai dar, você prepara o material para você poder trabalhar com a criança, né? Eu, quando trabalhei na APAE, eu tive um aluno autista que a gente trabalhava com a mãe. Ela não conseguia sair com ele de casa, por exemplo. Saía eu, a professora, a mãe e a criança, para dar uma volta no quarteirão, para a gente conseguir... saber quais eram os comportamentos que ele apresentava. Ele fugia, tá? Então, nós precisamos desenvolver isso. Como a mãe deve agir? É um treinamento de exposição
para que a mãe seja treinada no ambiente natural onde o comportamento ocorra, para que ela saiba como agir. É diferente de eu chamar ela no meu consultório e falar para ela o que ela tem que fazer. Não é? Tem o Floor Time, que eu já falei do Sunrise, o ABA, né, que é a técnica de excelência, né? Nós temos também um trabalho que é específico para crianças até 4, 5 anos, que é o método Denver. Né? O Denver tem uma abordagem que eles chamam de intervenção naturalística, né? Que é através também do brincar com a criança. Né? Mas como eu falei, isso aí são intervenções. Mas antes da intervenção, a gente precisa conhecer muito bem, né, e fazer um diagnóstico muito assertivo dessa criança. Para pessoas adolescentes, a gente tem outros instrumentos ouro também, o ADIR, o ADOS, que fazem... não são muitos profissionais. Aqui em Maringá, acho que só tem 1 ou 2 profissionais que usam esses instrumentos para fazer avaliação, que é para crianças mais velhas, né? Mas é importante que se faça também. Eu não acabei de dizer que eu tive um aluno com 16 anos que foi diagnosticado? Não, adultos que às vezes estão tendo problemas na vida e nem sabe qual seria o diagnóstico. Você sabe que eu conheci um rapaz a semana passada, ele até foi embora, voltou para São Paulo. Ele foi feito o diagnóstico quando ele entrou na faculdade. Olha aí. Né? Mas qual era a dificuldade que ele tinha? O transtorno do espectro é amplo e tem graduações diferentes. Para a gente não dizer que uma pessoa que é nerd, introspectiva, que tem uma inteligência acima, né? Mas é um bicho esquisito, ele é estranho, ele tem um comportamento estranho, ele não conversa, ele não se relaciona com as pessoas, ele não sai de dentro da sala de aula, ele não tem amigos. Levanta um pisca-alerta? Levanta. Mas não posso afirmar que ele é autista sem eu avaliá-lo. Né? E esse rapaz, ele procurou, depois de bastante tempo, ele achava que tinha alguma coisa errada com ele, e ele mesmo foi atrás de uma psicóloga, a psicóloga encaminhou para o neurologista daí, e ele fez o diagnóstico. Tá vendo? E ainda bem que ele se... encontrou, né? Ele fala isso. E eu falei, tomou ajudou, uma coragem ali, né? Para eu encontrar os iguais, saber que eu não estou sozinho, né? Olha que lindo. Porque eu achava que eu era estranho, né? E assim, Jéssica, dentro do autismo também, nós vamos ter nessa variação, se eu posso dizer assim, da tipificação do autismo, nós vamos ter autistas que falam, tem autista que não tem linguagem nenhuma, tem aqueles que têm dificuldade de se colocar no lugar do outro, de compreender, por exemplo, uma piada, não sabe, não consegue. A gente chama isso de teoria da mente, né? Ele se colocar no lugar do outro, saber o que o outro está pensando. Por que eles têm dificuldade de iniciar uma conversa? Porque ele não está nem aí para você. Ele está preocupado com ele. Eu devia ter dito isso no começo, pessoal, mas autós, em grego, quer dizer ensimesmado, né? Que é voltado para ele mesmo. Então, ele ser voltado para ele mesmo quer dizer que o que interessa? Aquilo que interessa a ele, que nem sempre é o que interessa o pai, nem sempre é o que interessa a mãe, nem sempre é o que interessa o irmão, os amigos, não é? E daí, então, ele tem as bizarrices. Por exemplo, ele não brinca. Uma criança, por exemplo, ele não brinca, ele não sabe estruturar brincadeira, porque a brincadeira envolve troca. Então, ele brinca sozinho. Né? É muito comum, né, você ter um monte de brinquedos, ele vai lá e enfileira os brinquedos. Ele não vai, você não vai ver, ou só se ele for estimulado. Ele pegar um carrinho e empurrar o carrinho, fazer bibi.
Não vai. Ele vai pegar o carrinho, em geral, tá? Eu estou falando de características gerais. Ele vira a roda e fica olhando o movimento. Eles adoram coisas que têm movimento. Tem dificuldade para barulho. Por exemplo, lugar aberto, que tem muita gente, muito barulho, ele tem dificuldade, coloca a mão no ouvido. Às vezes, eles têm as crises que a gente chama. Né? Pulam, gritam e muitos saem correndo. Né? Alguns se autoagridem. Né? Auto-agride. Olha, eu não me lembro de ter nenhum autista que agrediu, assim, eu, na minha prática, na minha experiência, agrediu o outro. Sempre é dirigido a si, na maioria das vezes. Né? Na escola, por exemplo, você dá uma caixa de brinquedos, ele vai sempre no mesmo brinquedo. Né? Então, eu sugiro à professora, né, que tire esse brinquedo para ele e ajude. Não é só tirar o brinquedo. É mostrar que existem outros brinquedos, assim como você, pai e mãe também. Sim, né? pode colocar isso em prática dentro de casa. Exatamente. Tem também a ecolalia, né? Que é a repetição. Eu tive uma aluna, eu não esqueço dela nem um dia. Ela falava assim, eu perguntava, como é que é seu nome? Fulana, como é seu nome? E ela repetia o nome dele, meu nome é, e ficava naquilo. Como um outro que eu tive, que ele falava assim, Yara, eu falava, fala, fulano. Ele falava, Yara, e ria, fala, fulano. Isso é uma ecolalia, uma repetição, que pode ser imediata, ele ouviu, ele fala, repete igual, ou tardia. Ele lembra de coisas, e por isso que a fala, às vezes, soa descontextualizada. Porque ele narra fatos que aconteceram que ninguém mais lembra, mas ele lembra. E ele solta aí uma hora ou outra no meio de uma conversa, de uma situação, né? E fica repetindo. Alguns, que é outra coisa importante também, eles têm restrição alimentar, eles são seletivos. Esse mesmo de Paysandu, onde eu trabalhei, ele gostava de arroz branco. Então, ele só comia arroz branco. Um outro que eu tive, Jéssica, era muito interessante. O arroz tinha que ser separado do feijão, da carne, das verduras, por exemplo. Ele comia, se misturasse no mesmo prato, ele não comia. Eu tive uma menina que a mãe tinha uma sorveteria e ela gostava de um tipo de iogurte. Vamos dizer, qualquer iogurte aí, de uma determinada marca. A mãe trazia o mesmo sabor, mas uma marca diferente, pois ela não comia, porque tinha que ser aquela. Então, eles são muito sistemáticos, sabe? Eles são ritualísticos, eles têm rituais. Essa eu sempre gosto de contar. Eu tive um aluno, um adolescente, e ele vinha de ônibus para a escola, ônibus da APAE. Depois a mãe buscava no final do período, né? No ponto do ônibus. E nesse ponto tinha uma quadra vazia, uma data vazia, né? E a mãe cortava pelo meio da data, pois ele ficava lá. Às vezes ele até ia com a mãe. Quando chegava no portão, ele voltava no mesmo ponto para fazer o quê? O que estava na cabeça dele. Então, isso é um ritual. Essa menina que eu falei que ela repetia o nome, ela tinha implicância com a toalha. A toalha tinha que ficar, vamos dizer, retinha na mesa. A professora gostava de colocar a toalha em bicos. Até a gente descobrir que era daquele jeito. E aí a gente vai falar, mas então vai fazer só o gosto da pessoa? Não, é que ela é mais fácil para evitar conflitos, sofrimento, desorganização, as crises que às vezes são intensas. A toalha vai fazer diferença, professora? De bico ou do jeito dela? Então faz do jeito dela. A importância da aceitação. Tem muita gente que às vezes vai encontrar dificuldades, tendo um diagnóstico ou não, por conta do outro não estar preparado para recebê-lo, e aí essa aceitação, ela fica ali desafiando todos nós, né? De modo geral. O quanto é importante você incluir, independentemente do jeito que o outro funciona, incluir a pessoa que faz parte da sua vida ou que vai passar pela sua vida, porque talvez você passe por alguma situação que você necessite ser incluso. Yara,
o nosso tempo aqui, o pessoal deu sinal Já. aqui para mim. Mas eu gostaria que você deixasse uma mensagem para muitas famílias que às vezes temem por conta desse diagnóstico. Não ter medo de buscar ajuda. Eu tenho várias pessoas que me mandam mensagens, às vezes, no WhatsApp, me perguntando: mas não aceita. Às vezes eu até me proponho, se quiser, pede para ela me ligar, conversar comigo, enfim, né? Eu diria o seguinte, eu só queria complementar uma coisa. Muitas famílias, que você tem o pai e a mãe, muitos casais acabam se separando e por conta dos pais, muitos casos, Jéssica, não tolerarem, não saberem lidar com essa situação de ter esse filho com esse comportamento ou com esse diagnóstico. E fica com a mãe. As mães, gente, eu falo, benditas sejam todas as mães, né? Porque ela ama incondicionalmente, ela se dedica incondicionalmente, ela faz o possível e o impossível acontecer para que o filho tenha os direitos resguardados, né? Ele tem direito como qualquer outra pessoa. Ele hoje está sendo inserido no mercado de trabalho também, Sim. né? Está sendo inserido nas escolas, né? Então, eu tiro o chapéu, eu me levanto, eu aplaudo essas mães, porque essas mães, elas merecem ser olhadas com carinho também, com tolerância, sabe? Porque elas sentem o constrangimento quando o filho tem um comportamento que foge do padrão, né? Então, se coloca, tenha mais empatia, olha para ela, né? Ofereça ajuda. Né? Se ela falar, não precisa, tudo bem, mas ofereça ajuda. Né? E que nós possamos, Jéssica, sonhar ou continuar sonhando ainda, né? Com uma sociedade melhor do que essa que a gente tem. Sim. Né? A gente tem assistido, por exemplo, famílias que têm relatado que estão sendo, entre aspas, canceladas porque tiveram Covid. Né? Imagina, Covid ainda você cura, você agora toma vacina, e etc, etc. E o autismo que não tem cura? Né? Eu vou ter que conviver com isso ao longo da existência dessa pessoa. A angústia desse pai de saber, meu Deus, ou dessa mãe que ficou sozinha. Eu fico pensando, elas falam muito isso. E quando eu não estiver mais aqui? Quem vai cuidar? Então, mãe, você trata de orientar, de ajudar o seu filho enquanto ele ainda tem condição de ganhar, através da aprendizagem, do seu ensinamento, a autonomia e a independência. Você não pode pensar nele, porque às vezes, coitadinho, coitadinho, né? Não é coitadinho. Invista, acredite no potencial do seu filho, né? E procure ajuda especializada. Com certeza. Eu acho que isso é fundamental. E estou também à disposição, se quiserem trocar uma deixar ideia um contato? comigo. O meu contato é o 997331733, que é o meu celular. Ou o e-mail, né? Nas redes sociais, eu tenho Instagram também. Meu nome é Yara Romano, né? Muito conhecida como Yara Romano. E o meu e-mail é yararomano.psi@gmail.com. Muito obrigada. Imagina, eu é que Foi agradeço maravilhoso, gente. Nós vamos fazer uma série específica para a gente tratar desse assunto e a gente vai parte por parte bem detalhadamente. Viu? Já está sendo convidada aqui, no programa, para deixar registrado. E eu me comprometo a voltar. Muito obrigada, tá? Eu espero ter ajudado, contribuído, com certeza, né? Com certeza. De alguma maneira, para que as pessoas possam ajudar os seus filhos. Com certeza. E vão ajudar, com certeza, viu, gente? Nós vamos para o intervalo comercial. Na sequência, nós voltamos com muito mais.
Odontologia Panerari, tratamento para a família toda em um só lugar. Aparelhos ortodônticos, implantes dentários, próteses, tratamento de canal, restaurações e harmonização facial. Odontologia Panerari, Rua Lopes Trovão 151, Sala 2, Zona 4, em Maringá. Fone 3026-5554 e WhatsApp 988310668. Odontologia Panerari, a experiência faz a diferença. Cake Delivery, fabricação de deliciosas tortas, doces e salgados. Realizamos eventos como casamentos, aniversários, confraternizações, chás, entre outros. Cake Delivery, doces e salgados. Não deixe nenhuma comemoração passar em branco. Aproveite. Entre em contato conosco. 44 998 70 8707. Atendemos buffet e comércios em geral. Cake Delivery, doces e salgados. Se a turbina do seu motor está sem potência, venha para Turbinas Canção. Trabalhamos com retífica de turbinas, com balanceamento computadorizado, turbinas novas de várias marcas, remanufaturadas direto da fábrica. Uma equipe pronta e especializada para fornecer o melhor serviço com garantia. Turbinas Canção, Avenida Sinclair Sambate, 7427, em Maringá. Contatos para cotação e solicitação de serviço. Ligue 44 3034 9592 998690720 e 998975578. Turbinas Canção, agindo Deus, quem impedirá? Voltamos, melhor agora com você. Obrigado pela sua audiência. Você que é de Maringá, de toda a região que está pela TV10. Gratidão pelo seu carinho. E agora, para quem gosta de degustar aquelas, eu vou dizer assim, não sei se seria guloseimas, porque eu não queria falar exatamente o nome, mas você que tem aquele paladar pro doce, que gosta de uma coisa mais gourmet, mais assim, específica, de um determinado lugar que, olha, tá fazendo sucesso aqui em Maringá. Mas eu vou receber ela primeiro, que é a idealizadora do projeto e também de toda essa empresa maravilhosa, que é o Bolachinhas Argentinas. Já vou sentar aqui com ela, gente. Hoje eu tô me sentindo em casa, porque todos os meus convidados hoje aqui já são, assim, de algumas primaveras, né? Conheço de um lugar ali, de um outro ali. Andressa, seja muito bem-vinda. Obrigada, Jessie. Muito obrigada. É bom ter você aqui. Para quem não sabe, gente, nós estudamos juntas, né? Passamos um tempo aí de adolescência na escola. E hoje essa linda mulher, empreendedora, Bolachinhas Argentinas. O que é essas bolachinhas argentinas? As bolachinhas argentinas, elas são alfajores, né? Lá na Argentina é muito conhecido lá, né, o alfajor sem o recheio, sem a cobertura, né? Então a gente trouxe para cá, eu conheci lá na Argentina e aí nós resolvemos começar a fabricar aqui, porque era uma novidade, né? Algo que por aqui a gente não vê muito. Então tivemos essa ideia e tá dando super certo. Que legal. E até eu já quero que coloque aquela primeira foto, que é o momento que foi o marco, né? Aquele momento que vocês foram para a Argentina. Como que foi essa viagem? Era uma viagem romântica? Era uma viagem turística? Olha lá, gente, que legal. Essa viagem, na verdade, ela veio num momento assim que eu e meu marido a gente não podia fazer. Mas aquela aventura, né? Não, vamos dar um jeitinho. A gente ia fazer ela de carro. Então, pegamos mais um casal com a gente e fomos. Foi mais de 8.000 quilômetros
essa viagem de carro. Bem pouquinho, né? E aí deu tudo certo, a gente fez, conhecemos vários lugares, né? Bacana. Vários lugares no interior da Argentina. Então, nós conhecemos o alfajor, né, de maisena lá. E só que assim, eu comi, trouxe pra cá e ficou guardado no meu coração, né? Ah, então ali você provou e falou, gente... Isso foi em 2015. Só que eu trabalhava, ele policial, né? Sempre trabalhou nessa área, fazia 8 anos que ele estava como policial. Só que o que acontece? Eu comecei a fazer faculdade, né? E a gente falou assim, não, eu vou fazer direito, vou estudar, né? Porque precisa estudar, precisa ter uma profissão. Então, eu comecei a fazer, só que estava muito pesado eu trabalhar no shopping, eu era vendedora. Correria. E sair e ir para a faculdade, né? Eu falei assim, não, eu vou pegar e vou começar a fazer os alfajores. Um domingo, eu estava sentada no sofá, né? Pensando na vida e falei, vou começar a fazer e vou vender os alfajores. Na segunda-feira eu já fui, comprei todos os ingredientes, comecei a fazer. Conversamos com uma pessoa na Argentina, né, para ver se era aquela linha mesmo, a nossa receita. Fiz. A primeira a provar foi minha sogra. Ela não quis nem provar, ela quis já comprar. Ela Ai, falou, que graça. Pode fazer que você vai vender e vai conseguir, para pelo menos pagar a faculdade, né? Que era o objetivo da época. E aí nós começamos. Eu comecei só que para quem que eu ia vender, né? Porque assim, minha sogra comprou, mas ela não ia comprar todos os dias. Minha mãe também. A família, ela não tá ali todos os dias para comprar, né? Os amigos também não. Então, eu resolvi vender no semáforo. Encontrei uma moça no semáforo que vendia bombom e perguntei para ela, olha, como que é vender aqui? Né? Porque era uma situação que eu nunca tinha passado. Ela falou assim, não, vem que o seu produto é muito bom. Ela comprou aquele dia, falou assim, não, pode vir, pegou meu telefone, falou, a gente divide aqui, o horário das 10 até a 1 é o horário de pico muito bom e vem. Aí eu olhei pro André, a gente estava dentro do carro, falei assim, eu vou. Aí ele até não acreditou muito, né? Mas eu peguei, fiz e fui. E começou a dar muito certo, porque a gente sempre teve etiquetinha com o número de telefone. Então, eu sempre ofereci o produto, né? Eu falei para ela, olha, eu não vou pedir ajuda, porque eu não preciso de ajuda, eu preciso vender o meu produto, né? E comecei a vender e em 1, 2 horas eu vendia toda a produção do dia. Muito rápido. Muito rápido. Capaz de vender mais que o bombom. Mais rápido que o bombom. Vendia. Eu chegava, vendia e depois ela continuava ainda vendendo, né? Porque o bombom dela custava 3 e o meu custava 10. Então, assim, é mais difícil vender, mas eu ia com menor quantidade, né? Eu ia com umas 10 caixinhas por dia. E eu falei assim, olha, esse negócio vai dar certo, porque se o povo está comprando aqui no semáforo, está dando essa credibilidade no meu produto, né? Então vai dar certo. E começaram a voltar, porque geralmente você faz a mesma rota no mesmo horário, né? E os clientes começaram a pedir. Ah, eu quero. Começou a me ligar, eu tenho uma festinha de aniversário, você faz para mim? E nós começamos a ter bastante cliente, né, através do semáforo. Então durou 3 meses no máximo. E eu falei assim, não, vamos aumentar a produção, vamos fazer em casa mesmo, mas não preciso mais ir lá vender, porque o pessoal está me procurando. E depois, em 2020, a gente abriu a cozinha, né? Ali um ateliê, uma pequena fábrica, na verdade, para a gente produzir. Nessa questão, quando vocês começaram a fazer em casa, em média, vocês produziam quantos? Olha, não era algo assim diário, né? Eu fazia encomendas e entregava assim de sexta e sábado, por exemplo. Não era muita quantidade, não. Não vou me recordar a quantidade certa, mas
era em média uns R$500 por semana. Uhum. Mas o produto era tão bom, as pessoas estavam retornando tanto um feedback positivo para nós, a gente falou, não, a gente tem que expandir, né, de alguma forma. A gente tem medo, mas a gente vai com medo mesmo. O verdadeiro empreendedor, ele é assim. Eu tenho medo, tenho alguns receios, mas eu vou com medo mesmo. Não tem Mete que a cara. Tem que meter a cara. E como não era um investimento muito alto inicialmente, a gente começou, né, em 2020, nós abrimos em dia 4 de março. E dia 20 de março fechou por causa da pandemia, né? Então foi bem naquele momento. Tem até uma foto, eu gostaria que colocasse ali, que foi a foto aí, olha. Isso, essa foi da inauguração. Dia 4 de março. Qual que era o seu sentimento nesse momento em que você estava inaugurando Olha, eu tinha o seu empreendimento? Assim, Eu acho que você nem imaginava que chegaria a esse ponto. Não, era um sentimento de que loucura que eu tô fazendo, como vai dar tudo certo, sabe? Sim. A gente teve muito apoio de todos, assim, ao nosso redor. Então, a gente foi com medo mesmo. Certo. E ele, fazendo uma jornada, assim, nas folgas dele, ele me ajudava. E o nosso pensamento, ele é tão pequeno, né? Às vezes, a gente não sabe a grandeza do que Deus tem para nós. Até a gente brinca, né? Nossa, Andressa, quando a gente inaugurou, você falou assim, e o forno tem 5 esteiras. Eu saí do forno pequeno de casa. Então, eu assando 2 vezes por semana, tipo de terça e quinta, eu consigo suprir as minhas vendas, né? Na semana. Sim. Nunca aconteceu isso. Nunca. A gente sempre assou de 1 a 2 fornadas por dia. Olha só. Porque aí o pessoal começou a conhecer, as redes sociais ajudam muito. E aí muito. tinha a parte, né, da loja física mesmo. Sim, isso ajuda a dar credibilidade também, né? A pessoa consegue ir lá retirar. Porque o intuito da loja era ter o delivery e a pessoa retirar mesmo, né, no local. Então foi incrível. E aí até o André às vezes brinca comigo, né? Fala, Andressa, não precisava assar 2 vezes na semana e ficar de braço cruzado? E hoje a gente está assando 4 fornadas por dia. Olha então, só. Então, assim, em 1 ano a gente cresceu muito. E nesse 1 ano de crescimento, que é muito lindo ver quando e participar dessas experiências, assim, quando a gente tem um sonho, a gente tem um projeto, a gente corre atrás, não sabe o final de tudo isso, mas corre atrás, tem os medos, os receios. E é um propósito, a nossa vida, ela é um propósito. E aí, de repente, você se encontrou em uma área e essa área te surpreendeu. E olha o momento que a sociedade está vivendo. Né? É um momento de crises. Né? Tem uma pandemia aí que atingiu muitas áreas, e principalmente a econômica do mundo inteiro. E nesse tempo, nesse 1 ano, vamos colocar aí, contando com essa pandemia, a empresa só foi crescendo. Não era só 2 vezes por semana, todos os dias, tendo que produzir muito. Sim. É aquilo que a gente fala, a gente sonha pequeno às vezes, né? Não sabe a grandeza que tem, a força que a gente tem. Que nem eu falo para todo mundo que está começando, olha, faz, que o resultado vem. Você fazendo um produto bem feito, sempre com a mesma qualidade, né? Que nem a minha goiabada essa semana, o fornecedor não conseguiu entregar. Eu até comprei uma outra, mas eu falei, não, essa não é a minha qualidade. Então, o cliente liga e fala, tem goiabada? Não, olha, essa semana eu não tenho. Eu prefiro não vender para não perder a qualidade. Com a qualidade inferior, né? Então, é isso. O crescimento, ele vem através das pessoas que gostam e vai falando, né, para as outras. E graças a Deus está dando certo. Está dando certo. Já fica o convite, viu, para você que não provou ainda dessa bolachinha que é maravilhosa, para você provar. Nós vamos para o intervalo comercial bem rapidinho, na sequência a gente volta.
Odontologia Panerari, tratamento para a família toda em um só lugar. Aparelhos ortodônticos, implantes dentários, próteses, tratamento de canal, restaurações e harmonização facial. Odontologia Panerari, Rua Lopes Trovão 151, Sala 2, Zona 4, em Maringá. Fone 3026-5554 e WhatsApp 988310668. Odontologia Panerari, a experiência faz a diferença. Se a turbina do seu motor está sem potência, venha para Turbinas Canção. Trabalhamos com retífica de turbinas, com balanceamento computadorizado, turbinas novas de várias marcas, remanufaturadas direto da fábrica. Uma equipe pronta e especializada para fornecer o melhor serviço com garantia. Turbinas Canção, Avenida Sinclair Sambate, 7427, em Maringá. Contatos para cotação e solicitação de serviço. Ligue 44 3034 9592 998690720 e 998975578. Turbinas Canção, agindo Deus, quem impedirá? David Júnior Barbershop, o lugar dos gigantes, especializado em cortes adultos e infantis. Avenida Brasil, número 2419, Sala 3. Siga nossa página no Facebook e Instagram, @David Júnior Barbershop. Agende seu horário pelo WhatsApp 44 3305 5162 ou pelo aplicativo App Barber. Eu estou aqui para falar com você sobre saúde, até porque saúde é uma dádiva de Deus para as nossas vidas. Foi pensando nisso que eu quero apresentar a você a solução para você repor todos os nutrientes que você precisa. Primeiro eu quero falar desse aqui, o ômega 3. É um produto que vai te ajudar na sua capacidade de raciocínio, na sua memória. Às vezes, com o passar do tempo, a nossa memória fica cansada, a gente acaba esquecendo das coisas e o ômega 3 tem essa função de ativar os neurotransmissores e fazer com que a nossa memória funcione perfeitamente. E o segundo produto que eu apresento para você é a vitamina D3. A vitamina D3, para quem não sabe, é a vitamina do sol. É ela que vai nos ajudar a aumentar a nossa imunidade. E o terceiro e último produto é o polivitamínico de A a Z. Esse polivitamínico vai repor todos os sais minerais, zinco, potássio, ferro, tudo aquilo que você precisa extrair da alimentação. Você vai repor pelo menos as 45 nutrientes que o seu organismo precisa para você ter uma vida saudável. Cuide da sua saúde. Entre em contato conosco para que você tenha as maiores informações e como adquirir o seu kit Melhor Agora. Olá, queridas mulheres, tudo bem com você? Nós estamos aqui para fazer um convite muito especial. Nós vamos juntas subir a Sião em agosto de 2022 na nossa conferência. Está aqui a Jessie comigo e nós queremos que você esteja conosco. É isso mesmo. Você que está aí, de repente, paradinha, querendo fazer alguma coisa diferente na sua vida, porque faz tanto tempo que você está vivendo algo aí dentro de você, gritando, chamando por um renovo, por uma transformação, por cura. Deus tem cura para você, mulher. E sabe que essa oportunidade que nós estamos aqui para falar para você é a oportunidade de Deus, é um caminho que Deus está traçando para transformar a sua vida, a sua trajetória. Mulheres em Sião, essa é a nossa conferência. Essa é a nossa conferência. Você vai ter momentos de devocionais, estudo da palavra, vai ter lazer, vai poder conhecer lugares incríveis e juntas, bem acompanhada.
comigo, responsável pela caravana. Nós vamos estar juntas do início ao fim. Se você precisar de ajuda com seu passaporte, nós estaremos lá para cuidar de tudo para você. Serão 10 dias, 8 dias somente de roteiro. Tiberíades, Cafarnaum, Caná da Galileia, Jerusalém, Mar Morto, Mar da Galileia, Monte das Oliveiras. Você vai ter hotel incluso, café da manhã, jantar, todos os passeios, todos os ingressos, ônibus exclusivo, uma guia maravilhosa falando português. E nós vamos estar juntas com você. Desde as compras, nas ministrações, para pedir um suco no restaurante. Se você não fala inglês, se você não fala hebraico, tá tudo bem. Nós vamos estar juntas. E o pagamento é super facilitado. Existem várias formas de parcelar. O importante é que gere expectativa no seu coração e entre em contato conosco. Exatamente. Não perca essa oportunidade. Dê o primeiro passo e as portas vão se abrir. Não existe impossível para Deus. Se você tem um desejo, às vezes você está pensando, é muito difícil, será que eu vou conseguir? Você consegue. Nós, em especial a Andréia, já viu muitas coisas acontecerem nesse tempo de mulheres, pessoas quererem e desejarem ir para Israel. Então, você tá aí, tá incomodada, tá com o coração queimando, é Deus falando com você. Dê o primeiro passo, a chave vai virar e você vai conseguir ir para Israel conosco. @LaelCaravanas é o nosso Instagram, mas a gente vai deixar aqui embaixo também o nosso WhatsApp. Você pode entrar em contato conosco. Nosso grupo vai encontrar em Guarulhos, aéreo, taxa de embarque, seguro viagem. Queridos, está tudo pronto, preparado para conduzir você a Sião. Vamos juntas? Vamos juntas. Mulheres em Sião. Cake Delivery, fabricação de deliciosas tortas, doces e salgados. Realizamos eventos como casamentos, aniversários, confraternizações, chás, entre outros. Cake Delivery, doces e salgados. Não deixe nenhuma comemoração passar em branco. Aproveite. Entre em contato conosco. 44 998 70 8707. Atendemos buffet e comércios em geral. Cake Delivery, doces e salgados. Voltamos falando dessa delícia que são as bolachinhas argentinas. Primeiro, parabéns, tá? Parabéns pela coragem de empreender. Você se imaginava nesse negócio? Porque, assim, às vezes a gente gosta de cozinhar, às vezes não é uma área de tanto apresco assim, e de repente você se vê envolvido numa área que você nunca imaginou. Como que é isso para você? É surpreendente. Porque você era da área de vendas. Trabalhava em shopping de atacado. Isso, fui vendedora, fui gerente, já tive até uma loja, né? Uhum. Mas assim, nunca imaginei que daria tão certo. E você já gostava de cozinhar, ou não? Não, eu gosto. Eu gosto então mais do básico, né? Nada sim. de muito diferente. E só que foi muito certeiro, sabe? Tem muita gente que fala pra mim, Andressa, tentei fazer e não consegui, né? Tentei imitar as bolachinhas, não consegui. A receita de vocês é incrível. Só que assim, vai tudo... A gente vai melhorando com o tempo. A questão de clima também influencia. A gente foi descobrindo tudo sozinho, sabe? Eu e o André, ele me ajuda assim, agora 100%, né? Porque ele saiu da polícia em dezembro. Pra gente pegar o Natal e fazer um Natal maravilhoso, e deu tudo certo. E a receita a gente foi melhorando, a gente percebeu que troca de marcas, você tá acostumado com aquela determinada marca, você não pode trocar. Então é uma receita muito delicada, que deu certo, né? Então não me imaginava trabalhando nessa área de confeitaria. E aí, quais são os novos projetos? Eu quero que coloque a foto, produção, porque ela me mandou a foto, eu falei, o quê? Nesse pouco tempo, muita coisa assim acontecendo, e a grandiosidade, né, que vai tomando o empreendimento.
Então, a gente tem muita gente querendo revender os nossos produtos, né? Então, para a gente conseguir, tivemos que contratar uma engenharia de alimentos e para isso a gente teve que ampliar o nosso local, né? Tinha uma sala disponível ali pertinho, nós falamos, não vamos nem mudar tão longe, vamos mudar aqui pertinho mesmo. Então, de 35 metros quadrados, a gente está indo para um lugar de 100 metros quadrados. Ali eu vou conseguir ter uma recepção melhor. Olha lá, gente, que lindo o espaço. Vou conseguir ter uma cozinha mais ampla, né? E quando que vai ser a inauguração? Tem mais ou menos um preview? Eu acho que uns 20, 30 dias. Muito legal. Não, imagina a fachada, né? Já fica sonhando com todo... Aí eu falei assim, não, dessa vez nós vamos contratar uma arquiteta, vamos ter a engenharia de alimentos, vamos fazer assim, tudo mesmo do jeitinho que tem que ser, pra gente ficar aqui e expandir e o pessoal ter um lugar mais confortável na hora de chegar, né, e receber os alfajores. Bacana. Uma dica para o pessoal, né, que às vezes vai ter aqueles que são amantes, vão provar e vão ter para... eu quero pro café da tarde da minha casa, todo final de semana eu vou pegar, eu vou encomendar. Mas assim, em quais ocasiões que também caberia muito bem, porque eu vi que essas bolachinhas, por elas serem delicadas, né, elas serem algo bem personalizado, elas cabem bem para outras ocasiões. Isso, a gente faz muito para convite de padrinhos, convite de casamento, batizado. O pessoal gosta porque nós fazemos as caixas personalizadas, né? Então, a gente tem trabalhado bastante também nessa área de presentes. Muita gente que presenteia, às vezes, quem perdeu um ente querido, não sabe, né, como fazer. Fala, Andressa, entrega para mim tal endereço, uma mensagenzinha de conforto, né? A gente escreve, manda. Então, essa área de presentes a gente tem trabalhado muito. Todos os dias são inúmeros presentes que a gente entrega, né? Aniversário, que todo mundo fala, é um ótimo presente, é impossível alguém não gostar. E caberia também, de repente, para uma festa de noivado, às vezes até de casamento, vocês atendem também? Atendemos também. Né? Agora, por causa da pandemia, está mais restrito, mas a gente faz lembrancinhas de aniversário, né? De casamento. Toda essa área a gente... Tudo que puder reinventar. Tudo. E vocês já têm todos os parceiros para fazer o personalizado, para entregar tudo bem daquele jeitinho que às vezes a pessoa quer. Isso, temos. Às vezes eu falo, você tem alguma coisa em mente que a gente vai atrás, a gente faz a embalagem, né? Faz o personalizado. Temos todos os parceiros disponíveis ali. Bacana. E como que faz, então, pra gente, né, buscar o produto ou, de repente, fazer o pedido para entrega? O nosso principal canal é o WhatsApp e o Instagram, né? Então, me chamando no WhatsApp e no Instagram, a gente atende prontamente. Trabalhamos com pronta entrega todos os dias. De terça a sexta-feira, das 10 da manhã às 19 horas. E no sábado também a gente abre das 10 às 18. Então, o cliente pode ir lá retirar ou nós entregamos também. Trabalhamos com iFood também. Qual que é o Instagram da... É @bolachinhasargentinas. Tá muito fácil. É facinho. O nome é marcante, gente. Andressa, muito obrigada por você estar aqui agradeço. conosco. Produção, filmou bem, bem linda essas bolachinhas, porque no 3 elas vão sumir. Vai estar aqui, ó, para Valentina, viu? Nossa, gratidão, tá? Muito sucesso para você, para o André. Que legal, né? Ele também tá junto agora, consegue estar junto 100%. Ele abraçou 100% a minha ideia e se tornou a nossa ideia, o nosso projeto. E é um negócio que tá dando certo. Sim. Que bom, Deus abençoe, tá? Amém. Obrigada, as portas estão abertas. E vamos ver se a gente vai na inauguração, né? Sim, com a produção, né? A gente vai levar convidados. as pessoas que gostam de degustar também, que tá atrás da câmera,
Falou em receita, a pessoa que tá ali, viu? Conhecer a cozinha, conhecer tudo lá. Tudo, filmar os bastidores. Gente, nós vamos para o intervalo comercial, bem rapidinho, vocês conheceram um pouquinho dessa história tão linda, que é a história da Andressa, uma grande empreendedora, ela juntamente com seu esposo André, trazendo as bolachinhas argentinas aqui para nós. E para você que talvez nem sonhava que existia a tal da bolachinha argentina, o que é isso? Tem em Maringá, é exclusivo, um produto original e também, ai, gente, é delicioso. Eu tô falando porque eu já provei e eu sou daquelas que come bolachinhas argentinas, tá bom? Nós vamos pro intervalo, na sequência a gente volta com muito mais. Odontologia Panerari. Tratamento para a família toda em um só lugar. Aparelhos ortodônticos, implantes dentários, próteses, tratamento de canal, restaurações e harmonização facial. Odontologia Panerari. Rua Lopes Trovão 151, Sala 2, Zona 4, em Maringá. Fone 3026-5554 e WhatsApp 988310668. Odontologia Panerari. A experiência faz a diferença. Se a turbina do seu motor está sem potência, venha para Turbinas Canção. Trabalhamos com retífica de turbinas, com balanceamento computadorizado, turbinas novas de várias marcas, remanufaturadas direto da fábrica. Uma equipe pronta e especializada para fornecer o melhor serviço com garantia. Turbinas Canção, Avenida Sinclair Sambate, 7427, em Maringá. Contatos para cotação e solicitação de serviço. Ligue 44 3034 9592 998690720 e 998975578. Turbinas Canção. Agindo Deus, quem impedirá? David Júnior Barbershop, o lugar dos gigantes, especializado em cortes adultos e infantis. Avenida Brasil, número 2419, Sala 3. Siga nossa página no Facebook e Instagram, @David Júnior Barbershop. Agende seu horário pelo WhatsApp 44 3305 5162 ou pelo aplicativo App Barber. Eu estou aqui para falar com você sobre saúde, até porque saúde é uma dádiva de Deus para as nossas vidas. Foi pensando nisso que eu quero apresentar a você a solução para você repor todos os nutrientes que você precisa. Primeiro eu quero falar desse aqui, o ômega 3. É um produto que vai te ajudar na sua capacidade de raciocínio, na sua memória. Às vezes, com o passar do tempo, a nossa memória fica cansada, a gente acaba esquecendo das coisas e o ômega 3 tem essa função de ativar os neurotransmissores e fazer com que a nossa memória funcione perfeitamente. E o segundo produto que eu apresento para você é a vitamina D3. A vitamina D3, para quem não sabe, é a vitamina do sol. É ela que vai nos ajudar a aumentar a nossa imunidade. E o terceiro e último produto é o polivitamínico de A a Z. Esse polivitamínico vai repor todos os sais minerais, zinco, potássio, ferro, tudo aquilo que você precisa extrair da alimentação. Você vai repor pelo menos as 45 nutrientes que o seu organismo precisa para você ter uma vida saudável. Cuide da sua saúde. Entre em contato conosco para que você tenha as maiores informações e como adquirir o seu kit Melhor Agora.
Cake Delivery, fabricação de deliciosas tortas, doces e salgados. Realizamos eventos como casamentos, aniversários, confraternizações, chás, entre outros. Cake Delivery, doces e salgados. Não deixe nenhuma comemoração passar em branco. Aproveite. Entre em contato conosco. 44 998 70 8707. Atendemos buffet e comércios em geral. Cake Delivery, doces e salgados. Gente do céu, meu pai, que programa delicioso! Você junto conosco, aqui interagindo e também marcando a sua audiência. Gratidão a você, gratidão a Deus, gratidão à vida por este tempo tão especial, um tempo de qualidade em que a gente tem a oportunidade de trocar ideias, né, de se inspirar com vidas, com pessoas, de testificar tanta coisa. Que Deus abençoe, tá? Vamos sempre juntinhos assim, coladinhos, caminhando, né? Sempre lado a lado, porque nós entendemos que essa troca, essa partilha traz muito crescimento para a vida, para a alma, para nossa mente, e a gente espera de todo o coração que isso sempre aconteça aí dentro do seu lar, da sua casa, tá bom? Obrigado pela audiência, te esperamos no próximo programa. Tchau, tchau.